pegar o mapa de da região. Isso aqui é Também, quando importante que você, eu vou. Pode falar. quando você encontra um mapa, essa ideia de ser de origem romana, né, esse anticristo, eu acho que tem outras referências também, não tem aquele lance da cidade edificada sobre as sete colinas, tem toda uma Tem, defesa tem. de... Mas não, Roma não é a única cidade de sete colinas, né? Esse que é o problema. É atribuído isso, de certa forma, a Jerusalém, é atribuído, por exemplo, a própria Meca, a Medina, é atribuído isso, de certa forma, até algumas cidades da Turquia, quer dizer, não é o único lugar. Até nos Estados Unidos, se não me engano, eu vi esses dias em Ohio, não me lembro agora qual é a cidade, que também é a cidade construída sobre as sete colinas. Quer dizer, é muito vago, é um termo muito vago. Porque Roma não é a única que tem essa, digamos, essa terminologia, né, da cidade Uhum. construída sobre as sete colinas. Então, quando você pega aqui o mapa, ó, tá? Você tem o quê? Você tem Israel aqui, quase não dá para ver Israel, porque é tão pequeno, quase não aparece. Né? E você tem aqui, logo em cima, a Síria, que faz, né, é vizinha de Israel, faz fronteira com Israel, ao norte, nas colinas de Golã, por exemplo. Você tem o Líbano, que teve aquela explosão monumental há pouco tempo. Você tem a Turquia aqui em cima. Você tem Jordânia, Egito, né, Arábia Saudita, Iraque. Então, todos esses países aqui, ó, que estão em volta de Israel, hoje, são muçulmanos. Sem exceção, todos eles. Todos eles são muçulmanos. Então, isso já desperta. Se o povo do príncipe que é de Advir, realmente, estamos falando do povo que fica ao norte, e normalmente na Bíblia fala que o perigo vem do norte, que esse grande líder que virá depois contra, né? Você vê isso em Daniel 8, por exemplo, Daniel 11, que vai falar de uma forma figurada sobre a questão do Império Grego, né? E o Império Grego depois ele dá uma divisão desse Império Grego em quatro grupos, e esses quatro grupos você tem a divisão do Império Grego ao norte, os Seleucidas, e principalmente os Ptolomaico ao sul, que gera depois, lá no capítulo 11, a guerra do rei do norte contra o rei do sul, que lá pelo versículo 26 ele atribui isso ao anticristo, ou seja, é como se Daniel estivesse dizendo, a gente imagina isso como sendo Antíoco Epifânio, lá atrás, né, que faz boa parte disso, que inclusive Antíoco faz a desolação, né, a abominação da desolação, que colocam, sacrificam um porco no altar, colocam uma estátua de Zeus no Santíssimo, Uhum. etc., né, e faz atrocidades em cima do povo. Mas quando você pega a história de Antíoco, ele não morre como o texto diz que ele iria morrer. E é interessante que esse mesmo texto é a continuação que né, fala do anticristo. E então você vê que essa guerra entre os reis do norte e o rei do sul, isso parece que é algo que vai se repetir no futuro. É o que dá a entender quando você pega o contexto, né? E novamente, o que temos ao norte? Nós temos Síria, Líbano, Turquia, né, de certa forma o próprio Iraque. Então são regiões, todas elas islâmicas hoje, né? E aí começam algumas coisas curiosas sobre o Islã. E aí vamos entrar agora no Islã. Vamos lá. Primeira coisa sobre a escatologia islâmica. Esse termo Mahdi, né? Você vai encontrar essa questão do Mahdi, como eu falei, nos hadiths e nas sunas, que falam do Messias. Na verdade, o termo completo seria Al-Mahdi ou Al-Mehdi, Mehdi, né, como eles pronunciam. Literalmente significa o guiado, aquele que guia. Né? Ele é o guiado. Guiado por quem? Por Alá, né? Pelo Deus muçulmano, Alá. Ele também é conhecido como Senhor das Eras, né? Ou também como Al-Mahdi Al-Muntadha, que é o guiado, o esperado. Então ele é uma figura típica de Messias. Né? E é interessante que o texto, algumas sunas falam assim, que ele primeiro, ele não sabe que ele é uma Mehdi, ele vai ser transformado no Mehdi numa noite. Então ele pode estar vivendo no nosso meio, ele está lá, naquela região do Oriente Médio, e um dia o Deus islâmico, né, o Alá, vai chegar e vai transformar ele nessa figura do Mehdi. Né? E quando é que acontece a escatologia islâmica? A escatologia islâmica diz que tudo isso vai começar num tempo de muita confusão, em que o mundo vai estar com questões de problemas financeiros, morais, violência, guerra, etc. Todo um contexto que nós costumamos chamar, como cristãos, de um contexto do princípio das dores. Um princípio de dor que leva à tribulação. Né?
dessa forma como nós chamamos isso, literalmente é o que eles imaginam. Vai ser um momento também em que o mundo está num redemoinho, digamos assim, de confusão. E aí o que acontece? Ele é levantado. E ele vai vir numa época em que vai ter uma disputa de poder, segundo algumas sunas, entre três príncipes, porque vai morrer um rei na região do Oriente Médio, né? E ele vai vir, justamente por causa da disputa desses três reis, ele vai sair, ele vai em direção a Meca, Medina. Lá ele vai conseguir alguns que vão segui-lo para, digamos assim, mostrar a ele reverência e vão, digamos, fazer fidelidade a ele. São 300 e poucos pessoas. Depois ele vai começar a montar um exército. E aí vai vir uma primeira guerra, digamos assim, que é uma guerra que vem a partir da Síria. Então vai vir um exército da Síria, que é um exército do leste, do Ocidente. Então o Ocidente vai vir com um exército na Síria, enquanto que o Mahdi vai levantar um exército que vai vir do leste, que é da região do Irã, Afeganistão ali. Né? Por isso que quando você vê o mapa aqui, ó, você vê que você tem a Síria nessa região, e aqui tem o Afeganistão e o Irã. Né? Existe uma região aqui onde vai se levantar esse exército do Mahdi, né? E ele vai atravessar esse deserto do Iraque. De certa forma, a guerra pode acontecer tanto no deserto aqui na Síria quanto no deserto aqui no Iraque. Né? Vai ter uma guerra aqui. Isso é interessante por quê? Porque em 2014, 2015, 2013, na verdade, começa o movimento do ISIS. Não sei se o pessoal lembra do famoso ISIS, que gerou o Estado Islâmico. Né? Esse grupo pegou boa parte do Iraque, né? Tudo gente boníssima, da mais alta estirpe. Né? Eles pegaram a região do Iraque e a região da Síria. Né? Eles foram até Mossul, inclusive. Mossul, para quem não sabe, é a antiga Nínive. Tá? Mossul é a antiga Nínive. E lá tem uma profecia de que o Mahdi viria, né? Ele nasceria dessa região de Nínive, etc. Tanto que o Mahdi, para os xiitas, por exemplo, o Islã tem dois grandes grupos. Tá? Existem vários grupos dentro do Islã, mas vou pegar os dois mais conhecidos, chamados sunitas e xiitas. Né? Vocês já ouviram esses termos várias vezes. A briga entre sunita e xiita é por poder, no sentido quem governa. Então, por exemplo, os sunitas, eles entendem que Alá define quem vai governar e não necessariamente tem que ser da família de Maomé ou da linhagem de Maomé. Enquanto que os xiitas dizem que quem governa tem que vir da linhagem de Maomé. Então, a grande briga entre xiita e sunita é essa questão do poder da linhagem. Quem manda? Quem manda no Islã? E o percentual é mais ou menos assim, 15% é xiita, enquanto que mais ou menos 85% são sunitas. E aí tem várias variações neles, dentre eles, inclusive. Né? Como nós temos os protestantes e os católicos. Mas né? o Estado Islâmico, ele é xiita, né? O Estado Islâmico, na verdade, ele era mais sunita. Mais sunita. Os radicais, a gente tem a impressão que o radical sempre é o xiita. São radicais também. Mas dentro dos sunitas também tem grupos radicais. Né? Nem todo islâmico, isso vamos deixar claro, nem todo islâmico ele entende os seus livros sagrados dessa forma radical, como a gente viu no Estado Islâmico, por exemplo. Uhum. Tá? Isso é uma fração. Mas por que tem isso? Por que tem tanta divisão? Primeiro, quando você interpreta a escatologia islâmica e os textos islâmicos, você tem que entender o seguinte: existe uma regra que diz que os escritos mais antigos são menores na sua força do que os mais novos. Então, os últimos escritos são mais, digamos assim, têm mais poder do que os antigos. Por que isso é importante? Porque no Corão você vai encontrar trechos falando sobre paz entre islâmicos e não islâmicos, e vai encontrar trechos falando que os que não se converteram ao Islã têm que cortar a cabeça mesmo, tem que matar os caras. E aí a pergunta é, qual dos dois vale? Então você vai encontrar os imãs, que são como se fossem sacerdotes, né, intérpretes dos textos do Corão, das duas frentes, dizendo, não, o Islã é paz, o Islã não tem, tem aqui um texto do Corão que fala que nós somos de paz entre eles e tal. Muito bem, só tem um problema. Os ditos mais recentes, os últimos a serem escritos, são os mais violentos.
E se o peso é relacionado, né, justamente ao mais recente, tem mais peso do que os outros, então é como se ele anulasse tudo isso no futuro. Ou seja, na escatologia eles implementam de certa forma isso. Por quê? Porque esse Mahdi, né, vai juntar esse exército contra os romanos aqui, e aí eles falam literalmente contra os romanos, é assim que eles interpretam, ou seja, contra o Ocidente, e os romanos são cristãos. Por isso que o Estado Islâmico várias vezes tentou fomentar uma guerra lá. Por quê? Porque eles queriam trazer a guerra que dá início a toda a escatologia islâmica, que é essa guerra onde Mahdi aparece. Por isso que eles usavam, se você lembrar lá atrás, ou buscar e pesquisar sobre o ISIS, você vai ver que eles usam bandeiras pretas. Várias bandeiras pretas com ditos de Alá e tudo mais. Por quê? Porque as bandeiras pretas é a bandeira desse exército que viria do leste contra esse povo da Síria. Então ele viria aqui do Afeganistão, Irã, passaria pelo Iraque, e essas bandeiras pretas iriam contra o quê? Os exércitos da Síria. E lembra que o Estado Islâmico ia direto contra a Síria, né? Tanto que você tem um colunho, ainda na Síria hoje você tem vários exércitos lá, você tem exércitos americanos, russos, né, franceses, ingleses, você tem uma mini guerra mundial dentro da Síria, né, que está meio que contido, mas basta um espirro mal colocado lá, o negócio entra em pólvora de novo. E eles colocam que eles queriam fazer que essa guerra acontecesse. Por quê? Porque eles acreditam o seguinte, que quando essa guerra vier, é uma guerra que vai dar início a todo esse processo em que o Mahdi, o Messias Islâmico, vai começar a dominar o mundo. Por quê? Porque vai chegar nessa guerra, né, o Mahdi vai vencer essa guerra, né, obviamente, né, ele tem que vencer, ele vai vencer essa guerra por ajuda de Alá e por ajuda de Jesus. Que eles não chamam de Jesus, eles chamam de Isa. Tá? Então, quando você busca o Jesus islâmico, é o Isa. Então, eles dizem o seguinte, que o Isa vai descer, né, segurando dois anjos, Isa vai descer nas costas de dois anjos, digamos assim. Ele desce, todo mundo vai ver o Isa descendo. Né? Aí esse Jesus islâmico vai apontar para o líder. Quem é o líder? Porque vão perguntar para ele, quem vai nos liderar? É você? Ele diz, não. Aí ele vai apontar para o Mahdi. Ele vai pegar e vai abraçar o Mahdi e vai dizer, ele é o líder. Isso parece para nós como o anticristo e o falso profeta. Tá? E o Isa vai fazer milagres, vai fazer coisas estupendas. Tá? Vai fazer milagres estupendos. E uma das primeiras ações do Jesus, desse Jesus que vai descer, que vai aparecer, é quebrar a cruz. Para o mundo todo ver. Né? Ele vai dizer, eu sou Jesus, e aí ele quebra a cruz, e vai dizer, eu não morri na cruz e eu não sou filho de Deus. Vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado. E é interessante que alguns textos dizem que o Mahdi vai trazer com eles pergaminhos antigos perdidos. E nesses pergaminhos ele vai trazer justamente aquilo que os judeus corromperam na Bíblia, né, nos textos das Escrituras, e vai mostrar ali que efetivamente o Deus verdadeiro é o Deus Alá, e que vai mostrar com provas dos pergaminhos que Jesus não morreu numa cruz, que na verdade isso foi tudo uma criação do cristianismo, um erro. E aí ele vai trazer o quê? Vai começar a criar uma aliança de paz. Vai fazer uma aliança entre os povos, porque ele vai reinar 7 anos. Alguns hadiths dizem um pouco mais. Há uma variante aí, em algumas sunas e hadiths, que ele ficaria 9 anos, alguns até 18 anos, mas a grande maioria entende que ele vai reinar exatos 7 anos. E aí coloca o seguinte, que ele vai reinar por esses 7 anos, ele vai começar reinando sobre os judeus e sobre os cristãos, segundo a Torá judaica para os judeus e segundo a Bíblia cristã para os cristãos, mas aos poucos ele vai trazer a verdade por meio desses pergaminhos antigos e por meio do próprio Isa, que vai declarar, vai testemunhar que ele Jesus, né, não é efetivamente o Messias, que ele, na verdade, que ele é o Messias, mas não o Messias que morreu na cruz, não o Filho de Deus, como o cristianismo pensa, etc. Ele vai explicar isso para o mundo e vai começar a fazer uma espécie de conversão. Né? As pessoas vão ser convidadas a se converter o quê?
ao Islã, de certa forma, né? A essa nova religião que é uma mistura de judaísmo, cristianismo e Islã. Na verdade, é como se fosse uma nova religião que está sendo criada. O Johnny, aquela série da Netflix, Messias, tem mais a ver com Sim, isso, né? é isso. Aquela série da Netflix, né, do Messiah lá, né, o Messias, ele tem características muito similares ao Isa islâmico, né? Uhum. Ele tem bastante, só que lembra que esse Isa vai fazer muitos milagres, né? Isso é importante entender. Ele vai fazer vários milagres. E ele provavelmente vai intermediar esse acordo de paz entre judeus, né, entre os islâmicos e tudo mais, né? E eles vão reinar, o Mahdi vai colocar suas bandeiras pretas, né, lá onde está o Monte do Templo, lá onde está a mesquita de Al-Aqsa e onde está o Domo da Rocha. E a partir de Jerusalém é onde ele vai reinar e vai começar a conquistar o mundo, digamos assim. Né? E aí o que eles acreditam? Eles acreditam que ele vai trazer um tempo de paz, vai resolver as questões financeiras e uma série de problemas. Muito bem, só tem um detalhe. Nesse meio tempo, vai surgir o anticristo islâmico. Se você achava confuso, vai ficar mais confuso. Então nós temos o Messias islâmico, que é o Mahdi, nós temos o Isa, que é o Jesus islâmico, e agora vai surgir o anticristo islâmico, o antimessias islâmico, chamado de Dajjal, Al-Dajjal. O Dajjal, por que é esse nome Dajjal? É o grande impostor, ele é o impostor. Por que ele é o impostor? E ele vai liderar as forças do mal. Por quê? Porque o Dajjal vai dizer que ele é o Cristo verdadeiro. Que ele é filho de Deus e Senhor. Ele é o próprio Deus, filho de Deus e Senhor. E esse Dajjal vai começar a ir em todas as cidades e nações e vai explicar que ele, na verdade, é Deus. E não o Mahdi, que é o líder político, e não o Alá, que é Deus. Ele vai fazer isso. Por que eles dizem isso? Porque Alá vai botar em prova os que se converteram e os que não se converteram. E é interessante que no meio de todo esse processo tem uma coisa muito curiosa, que eles acreditam o seguinte, que vai surgir uma besta. E quando eu falo surgir uma besta, não é no sentido cristão de besta, como a gente fala às vezes das nações, né? Algo que seja mais alegórico. Não, eles entendem como uma besta literal. Né? Um ser, um animal, uma besta literal vai aparecer, porque Alá vai enviar, e essa besta vem com um cajado de Moisés. Lembra do famoso cajado de Moisés, que virou serpente, né? Ele vai vir com esse cajado. E ele vai marcar a testa de cada muçulmano verdadeiro. Então, todo muçulmano, que é muçulmano convertido de verdade, tem que ter a testa marcada. Marcada por essa besta. Essa besta vai lá e marca a testa dele, e a testa dele vai iluminar. Né? Vai iluminar, enquanto que aqueles que não aceitarem essa testa, eles que não aceitarem, não se converteram, vão ficar negros, né? Com a testa, digamos assim, com o rosto todo enegrecido, no sentido do mal, né? E aí, esses vão ser o quê? Vão ser aqueles que vão ter que ser mortos depois, porque eles não se converteram. Então, o que você vê aí? Você vê que na escatologia islâmica, aceitar a marca na testa é algo positivo, é algo necessário, é algo bom. Porque todo verdadeiro islâmico tem que aceitar essa marca na testa. Porque os escritos antigos já dizem isso. Então é fundamental, é isso que vai diferenciar o verdadeiro islâmico, né, seguidor do Mahdi, do que não é. Né? E quem não for, né, vai chegar um momento, porque ele começa fazendo a união entre os povos, começa, como eu falei, lembra? Ele vai reger o mundo, os cristãos de acordo com a Bíblia e os judeus de acordo com a Torá, né? Mas aos poucos ele vai juntar isso tudo num pacotão só de religião única. E vai mostrar o verdadeiro, né, o verdadeiro Deus Alá, e vai trazer eles para o Islã, para a verdadeira natureza do Islã. Pacífica, né, generosa, bondosa, como se coloca. Mas aqueles que não aceitarem vão ter que morrer. Hoje, por exemplo, quando você vê o Estado Islâmico, quando você estuda, por exemplo, o que aconteceu com o Estado Islâmico lá no ISIS, é só você ver o histórico. Né? Que a internet ficou cheia de pessoas com cabeça cortada,
né? Quem não lembra dos vários cristãos vestidos de laranja, colocados Uhum. em fila, onde você tem vários eventos que eles fizeram, né, de aberrações cortando a cabeça, botando para queimar numa jaula, outros sendo afogados, e, nossa, Uhum. vários. Muito bem. Esse é o verdadeiro sentido de quem não aceita o Islã. Porque você tem duas opções hoje. Se você vive num país islâmico, mas você não aceita o Islã, você até pode conviver com eles, né? Num país que é islâmico. Não confunda o Islã com o Islã, por exemplo, que está no Brasil, que está nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse Islã não vive a Sharia ainda, que é a lei islâmica. Quando eles dominam um país, uma nação, a Sharia é implementada, a lei islâmica é implementada. E aí a lei islâmica é implementada, você tem duas opções, ou você se converte ou não. Agora, se você não se converter, vai pagar uma tarifa, a jizya, né? Como se fosse, você paga um tributo. Ou, aí depende de como eles querem implementar, ou você morre. Simples assim. E se o cara sair do Islã e quiser, por exemplo, apostatar do Islã, ele está marcado para morrer. A punição para quem sai do Islã é a morte também. Né? E a gente já viu como é que morre, né? É decapitado e tudo mais. Que é muito curioso, por quê? Porque a Bíblia fala dos decapitados, né? Da grande tribulação, por exemplo. Então você vê que vai ter um momento nessa escatologia islâmica, nesse reinado de 7 anos do Mahdi, em que vai ser imposto a religião única, a religião, né, baseada no Deus Alá. E lembra que a Bíblia fala do Deus, que ele, lá em Daniel, ele fala que ele virá em nome de um Deus de fortalezas, um Deus que os seus pais não conheceram. Por isso que muita gente diz, não, então ele tem que ser judeu. Não necessariamente. Porque Ismael, por exemplo, a linhagem islâmica, boa parte dela veio de Ismael. É assim que eles entendem. Por exemplo, eles entendem que quem foi sacrificado no Gênesis 22 não foi Isaac. Quem Abraão levou em Gênesis 22 foi Ismael, não Isaac. Eles dizem assim, não, os judeus é que adulteraram e botaram Isaac. Mas na verdade quem Abraão levou lá foi Ismael. E a nossa linhagem vem de Ismael. E alguns dizem que a linhagem deles vem de Esaú. Né? Então eles fazem uma mistura. E é justamente são o quê? São aqueles que a Bíblia, de certa forma, colocou como uma linhagem que não é a linhagem do Salvador. Então você tem uma série de situações assim, relacionadas. Parece, parecem mundos paralelos, né, cara? Aquela coisa meio de do Dark. Parece um Não sei se você negativo. Parece um negativo um do outro, né? É assistiu, muito curioso. você Eu não assistiu vi Dark, Dark. aquela série. Não vi. Não Mas vi. essa ideia, assim, é uma realidade paralela, um mundo paralelo que é quase igual, mas é diferente, né? É um negócio muito louco. Assim. E aí, e é isso que você tem. Essa escatologia islâmica, ela é bem conhecida hoje. Você tem vários livros, né? Para quem gosta do tema, por exemplo, se você quer estudar um pouco mais sobre o Islã, por exemplo, isso aqui tem um livro sobre o Estado Islâmico, né? Contando um pouco como surgiu esse Estado Islâmico e as suas crenças e tudo mais. E fala um pouco sobre. Eles têm um plano de poder, um plano de domínio mundial, escrito há muito tempo já. Né? Isso você vai ver, por exemplo, nesse aqui, A Conquista do Ocidente, que vai falar do que eles chamam de O Projeto. O projeto foi escrito na década de 80, um projeto para quê? Um projeto para dominar o mundo, para o Islã dominar o mundo. Como é que eles iam fazer? Como é que eles iam se infiltrar em relação aos governos do mundo, né, de mais variadas formas? Como é que eles iam financiar isso para efetivamente conseguirem, né, dominar o mundo? E isso tem tido certo resultado, porque você vê isso em vários lugares. E a Europa, de certa forma, né, a esquerda trabalha de mãos dadas com o Islã em vários aspectos. Se você quer conhecer um pouco sobre o mundo muçulmano, também tem esse livro. Aí fala um pouco da cultura islâmica em vários aspectos. E se você quer ver um pouco sobre o anticristo islâmico, é só buscar anticristo islâmico. Busca, por exemplo, o livro do Joel Richardson. Ele tem um livro em português, inclusive, traduzido em português. Inclusive, os livros dele, do Joel Richardson, ele disponibilizou os PDFs do livro gratuito, tá? Se você quiser, você entra no site dele, desse autor, e lá tem a lista de recursos com vários dos livros e artigos deles que são gratuitos, inclusive alguns traduzidos em português, Meu que irmão falam até muito citou sobre isso essa aqui cultura. no- nos comentários aqui, colocou o David Fernandes, colocou exatamente esse Joel Richardson. Exatamente. Só para fazer uma menção honrosa aos comentários no. Ah, legal, legal, legal. Por isso que eu digo, tem muita gente que hoje já conhece mais por causa justamente de pessoas como o Joel Richardson, o Walid Shoebat, por exemplo, né, que escreveram bastante sobre isso. O Rodrigo Silva, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, escreveu um livro também sobre isso. E todos eles já começaram a escrever sobre isso lá para
no ano 2000 em diante, basicamente. Até Perry Stone, por exemplo, Perry Stone também, que é um grande escatólogo, já falava sobre isso também lá nos idos do ano 2000, década de 90 e do ano 2000, muito antes do Estado Islâmico surgir, né? E já se falava que algo do tipo surgiria nesse tempo. Por quê? Porque o Estado Islâmico, que surgiu em 2013, né, e foi até meados de 2015, ele é uma tentativa de fazer com que a agenda islâmica funcionasse. Porque, por exemplo, eu publiquei no meu site a tradução desse projeto e publiquei a tradução dessa agenda islâmica, do Estado Islâmico, né? Que são agendas distintas, mas que se entrelaçam. E a agenda islâmica tem 7 passos, e eles já estavam no 5º já. Faltavam só 2 passos para realizar. Felizmente, o Estado Islâmico meio que mingou, né, e perdeu sua força. Mas não duvide, isso continua, porque faz parte da escatologia deles. O fim dos tempos tem que vir a partir disso, de uma grande guerra que vai ser iniciada no Oriente Médio. E aí, a partir dessa grande guerra, vem esse líder que vai surgir, é o Mahdi, e aí vem o Isa, que desce dos céus, esse Jesus islâmico que desce dos céus, que vai apontar para o Isa, ou seja, você tem uma figura direta aí do anticristo e do falso profeta, direta. E o Dajjal, que é o anticristo deles, o Dajjal, é curioso a história desse personagem, que alguns entendem ele sendo como um personagem, e alguns entendem como sendo um movimento. Ou seja, enquanto o Mahdi tenta implantar o seu governo, o Dajjal vem e tenta desfazer o governo dele, pregando justamente o contrário, né? Então, o Mahdi tenta passar a figura de que ele é o governante supremo e Deus Alá é o supremo, enquanto que o Dajjal diz não, o verdadeiro Senhor é Jesus, o verdadeiro Senhor e Deus, né? É o Jesus cristão, ele é o verdadeiro Senhor. E é interessante que ele diz, e o Dajjal, ele vai fazer prodígios, ele vai fechar os céus para não chover, e vai abrir os céus quando quiser chover. E ele vai surgir, vai fazer com que as coisas produzam ou não produzam, depende de como as pessoas aceitarem. Ele faz tudo isso. E aí eles falam, isso pode ser, o Dajjal, alguns interpretam como sendo uma pessoa que vai fazer isso e vai circular o mundo, e outros como se fosse um movimento. Isso me lembra o quê? Gente, isso me lembra o movimento que você vê, por exemplo, as duas testemunhas. É o movimento que as duas testemunhas fazem no meio desse turbilhão todo, desses 7 anos, né, de tribulação, em que justamente é pregado o evangelho. Quer queira, quer não, a gente vê no texto, é pregado o evangelho nesse período. Né? E essas duas testemunhas falam do verdadeiro Deus. E eles têm poder, o poder de Elias, o poder de Moisés, de certa forma, né? Porque eles fecham os céus para não chover. E abrem, quer dizer, novamente, é um paralelo invertido da escatologia islâmica. Só que na escatologia islâmica, esses caras são do mal. E aí o que acontece? Na Bíblia, as duas testemunhas são mortas. Quando elas são mortas, o que acontece? Você vê no texto, as pessoas trocam presentes entre si. Não é isso que acontece? As pessoas trocam presentes entre si. O mundo fica feliz e começa a trocar presentes. Gente, onde é que você tem uma cultura em que acontece alguma coisa do tipo, né? Pessoas foram mortas, destruídas, mártires, etc. E as pessoas trocam presentes entre si. É só você ver como os árabes comemoraram, né? Como o Islã comemorou a queda das Torres Gêmeas. Quer queira, quer não, várias cidades, as pessoas começaram a ficar felizes, né? A UMA, que é a massa islâmica, digamos assim, mundial, ela comemorou aquela queda das Torres Gêmeas. Boa parte dela. A mídia, até porque a mídia tem uma agenda, escondeu muitas dessas filmagens ou jogou. Mas se você pesquisar, você vai achar eles comemorando e trocando presentes entre si. E não só quando caiu as Torres Gêmeas, você vai ver quando aconteceu vários massacres ou várias questões. Até mesmo hoje, na Palestina, quando eles matam um grupo de judeus, por exemplo, de Israel, ou das forças israelitas, os caras fazem festa, trocam presentes entre si. Eu não me lembro de nenhuma outra cultura que quando acontece algo do gênero, mortes e tudo mais, faz troca de presentes em comemoração. Né? Além dessa cultura islâmica que nós vemos. Então, e outra, a Bíblia fala muitas vezes do que? Fala dos textos que comentam, eu até fiz um artigo sobre isso, se você pegar todos os grandes impérios,
do passado, que a Bíblia cita, e que há determinações contra elas no futuro, como você vê em Isaías 49 e outros textos, né? É, todos esses países hoje são islâmicos. Todos eles. Todos eles. A única exceção ficaria com o Ocidente, a Europa, por causa de Roma, né? Só que a própria Europa hoje está num processo de islamização, né? E um processo crescente e gradativo e forte de islamização. Que a gente às vezes não está acompanhando, mas você não tem noção do número de mesquitas que tem já na Europa. Se você pegar os dias do Ramadã, em que as pessoas vão, né, rezar nas ruas, é só você pesquisar na internet, o pessoal do Islã rezando nas ruas de Paris, nas ruas os guetos, né, as zonas chamadas zonas no-go, ou seja, zonas que você não pode ir, ainda mais se for judeu. Se o judeu for lá, né, tiver usando kippah, por exemplo, nessas regiões, ele pode sair morto de lá. Quer dizer, não sair, né? Sair só realmente no caixão. Não sai, quer dizer, sai morto mesmo, literalmente. Então eles escondem o kippah. E é interessante que esse movimento está um crescente, né, forte. E ele é muito similar ao que a gente viu na Segunda Guerra. Existe uma crítica muito forte que às vezes o pessoal fazia. Por que os rabinos não avisaram sobre toda a questão nazista na Segunda Guerra Mundial? Para que os judeus saíssem de lá e não tivesse acontecido o Holocausto. E eles criticavam. Por que os rabinos não falavam? A verdade é que os rabinos falaram. É só você conhecer a história. Quando você analisa a história e vê a declaração dos rabinos, você vê que eles estão literalmente avisando sobre o que viria da Segunda Guerra Mundial. O problema é que a maioria das pessoas não escutou, continuou lá, né? E hoje é interessante que a gente vê um movimento hoje dos rabinos, vários rabinos, avisando sobre Europa e, pasme, Estados Unidos, para que muitos judeus façam aliar, saiam dessas regiões e voltem para Israel, alegando tá, que essas são duas regiões que vão, em pouco tempo, segundo a interpretação rabínica de alguns, né, não todos, vão ser locais que vão ser hostis, de muita hostilidade aos judeus futuramente. Então, o ideal seria que eles voltassem, fizessem aliar. Então, a gente vê o quê? Vê esse pacote todo, de forma global, acontecendo. Para nós, brasileiros, é muito difícil, porque o Islã ainda aqui é mínimo. Mas ele já está aí. Já está aí. Uhum. Você vai nas favelas do Rio, você já vê eles fazendo missão lá. Aqui mesmo em Floripa, estão construindo uma mesquita grandíssima, aqui, já muito grande. Então isso está acontecendo, né? Talvez, é aquilo que eu já disse, a Bíblia não dá necessariamente, digamos, uma abrangência do anticristo do mundo todo. Porque o próprio texto diz que alguns países escapam. Se você tem países que lhe escapam as mãos, como está lá em Daniel, por exemplo, e outros países que vão contra, é sinal que você não domina o mundo todo, né? Porque se você dominasse o mundo todo, você não teria nenhum país que lhe escapou e nenhum país que viria contra você. Mas, necessariamente, ele vai influenciar o mundo todo. Porque qualquer coisa que acontece já hoje no Oriente Médio, de certa forma, nos influencia. Por exemplo, se tiver uma guerra lá, o preço do petróleo sobe. Nós temos uma série de problemas com o petróleo, né? Se acontecer qualquer coisa lá, já gera uma tensão no mundo todo. Imagina então quando tiver efetivamente acontecido uma guerra que leva, porque o próximo texto Daniel fala dos 10 chifres, depois desses 10, 3, né, são tirados e volta um só, né, que curiosamente, é muito similar à questão da profecia sobre o Mahdi, que fala que são 3 príncipes que brigam entre si pelo poder, e o Mahdi depois é que vai pegar o lugar desses caras, quer dizer, então as similaridades são muito grandes para a gente poder simplesmente dizer, não, isso não tem nada a ver, isso é bobagem. É muito arriscado. Existia, você citou agora dos rabinos, existem profecias veterotestamentárias sobre o Holocausto? Sobre qual local você está falando? O Holocausto dos judeus, né, eles estavam, Do diz que eles Holocausto? estavam, é. Eles usam muito Ezequiel 37, por exemplo, como uma interpretação do Holocausto, né, em vários sentidos.
eles usam bastante isso, mas eles têm, por exemplo, interpretações rabínicas, profecias rabínicas, né? Várias. Na verdade, tem muitas delas. Por exemplo, só que a gente não pode dar o peso das escrituras, né? Claro, Aí, claro. mais a título de curiosidade. Vou dizer algumas a título de curiosidade. Por exemplo, tem uma que, se não me engano, é do século VIII ou século IX, não me lembro agora, que fala que o Irã, no final dos tempos, o Irã teria uma arma que vai assustar o mundo todo. Irã, lembra, Irã, nosso nome hoje, tá? Eles chamavam de Pérsia. Ainda chamam de Pérsia lá. Nós é que demos um novo nome para eles de Irã, mas para eles continuam se chamando de Pérsia. E eles dizem que os persas teriam uma arma no fim dos tempos que vai assustar o mundo todo. E eles entrariam em guerra contra Israel, né? Contra os romanos, os cristãos e tudo mais, né? E envolve, claro, Israel. E é interessante o quê? É interessante que você vê os acordos recentes nucleares que tiveram com o Irã, essa busca do Irã da sua guerra, da sua arma nuclear, se já não tem, né? Alguns já desconfiam que eles já possuam. Então, e novamente deu uma esquentadinha nas questões, ou seja, o Irã é um desses componentes, inclusive de Gog e Magog, se você vê lá, né, a Pérsia está nesse meio. Então é interessante, porque é uma profecia extra-bíblica, mas muito curiosa sobre essa questão. A outra, eles dizem que o Messias viria num tempo em que os filhos não iam mais obedecer aos pais, a imoralidade ia crescer absurdamente, né? E seria um momento de muita violência e guerras. Coincidência ou não, a gente está vendo mais ou menos isso. Tem uma profecia também do século XVIII, se não me engano, ou XVII, não me lembro agora, acho que é do Gaon, eu até publiquei um tempo atrás, eu vou citar ela, o que eu lembro, tá? Porque ela é interessante pelo seguinte, o texto diz assim: no dia em que vocês verem que a Crimeia, o que nós chamamos hoje de Crimeia, for dominada né, anexada pela Rússia, ele fala assim, saiba que os passos do Messias já podem ser ouvidos. Muito curioso isso, porque a gente viu isso agora há pouco, faz alguns anos, que teve todo aquele rolo da Crimeia, né, em que a Rússia simplesmente tomou conta, tomou posse. Mas não acaba aí. Aí ele fala assim, e quando vocês verem a Rússia atingindo lá na Turquia, como é que é o nome da capital lá? Não da capital, a antiga Constantinopla, como é que é o nome? Istambul. Istambul. Então, quando a Rússia estiver atingindo Istambul, e esse atingindo, o termo que ele usou é muito dúbio, não dá para entender exatamente o que significa, não sabe se é uma questão de guerra ou se ela dominou essa região da Turquia, a gente não sabe. Mas ele aí diz assim, coloque suas roupas de sábado porque o Messias está para chegar. Então é como se ele dissesse, né, quando você vê a anexação da Crimeia pela Rússia, saiba que os passos do Messias você já pode ouvir. Mas quando a Rússia estiver atingindo Istambul, opa, agora bota as roupas de sábado porque é iminente, vai chegar a qualquer momento. Então é muito curioso, por quê? Porque tudo isso aponta para um período muito próximo, né? E não é só essas, tá? Tem várias profecias, talvez a gente até pudesse fazer uma cesta sobre essas curiosidades proféticas, não necessariamente todas elas bíblicas, mas que apontam para o mesmo tempo curioso que a gente está vivendo agora, inclusive de rabinos e tudo mais. Porque é muito Legal. curioso, por quê? Porque elas apontam para esse período da história que nós vivemos. Eu não estou dizendo que elas estão certas, eu não estou dizendo que elas são válidas, mas eu diria que elas são muito curiosas, porque elas mostram um certo alinhamento que a gente está vendo na Bíblia hoje, né, em vários aspectos. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Não vou dar um peso disso de profecia bíblica, mas é curioso, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Muito legal, senhor Johnny Kleber Vieira. Chegamos ao final de mais uma live, estouramos um pouquinho aqui o horário. Eu gostei desse tema final aí que a gente falou aí, eu acho que a gente pode, de repente, trilhar por ele semana que vem. Muitos comentários bacanas aqui, depois o Johnny dá uma olhada e ver se quer comentar alguma coisa semana que vem sobre eles. Obrigado, Johnny. Você é o meu amigo mais windsurfista que eu conheço. O Dani que tá online aqui, ele teve aí, você levou ele para andar de windsurf, cara? Não. Nem deu vento nessa época também. Nem deu peso. Não deu. E eu confesso, já falei para você, confesso que minha prancha ela já sente o meu peso. Te dá uma emagrecida, ela já afunda comigo.
Muito bom, pessoal. Por enquanto é isso. Acho que valeu demais. Obrigado mais uma vez, Jonei, pela Sempre às ordens. sensibilidade e generosidade de sempre. Para vocês que ficam aí, um beijo. Valeu. Quer conversar, manda e-mail, manda mensagem no chat. É isso aí. Valeu, Jonei. Um beijo. Tchau!